Dia das Crianças, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa criança que existe em você, porque a gente ouve tanto, né? Principalmente quando a gente fala sobre terapias. Cure a sua criança interior, sua criança ferida. São tantos assuntos relacionados a isso, mas eu quero tratar algo de forma muito prática, tá? Que é assim: o que dessa criança precisa permanecer em nós porque nos faz bem, e o que dessa criança a gente precisa ficar atenta para ela não aparecer na hora errada e colocar tudo a perder. Então, o que a gente precisa manter dessa criança em nós? A alegria, espontaneidade, a curiosidade, o fato de se encantar com as coisas, porque isso a gente vai perdendo, né, ao longo da vida. O entendimento que na infância a gente tem heróis, né? Nossos pais, eles são nossos heróis, são pessoas perfeitas aos nossos olhos. Então tudo isso da criança, essa curiosidade, o entusiasmo, né? Ter esse Deus dentro, esse encantamento, sonhar com as coisas, tudo isso precisa ser mantido. E isso vocês sabem. Agora, a segunda parte é o que na fase adulta não dá pra gente se comportar de uma forma infantil emocionalmente, porque aí já é problema, né? Oi? Oi? Então, eu queria fazer isso, porque eu acho que tudo que vem na nossa vida cabe reflexão para que a gente se torne melhor. Isso é autodesenvolvimento, né? Quem está na vida querendo se desenvolver, quer olhar para além do que está ali exposto, e até por isso a gente fala em terapias, né? Que a terapia nada mais é do que você descortinar aquilo que não está tão aparente, mas que ainda assim precisa ser visto, né? E demora um tempo para a gente entrar em contato com isso. Porque o que é fácil para a gente consegue nomear facinho. Então vamos lá, para você saber se você se comporta como adulto realmente ou se você é infantil, é pueril nas suas emoções em alguns comportamentos, tá? Olha, tem gente que só sabe jogar o jogo se for o jogo que ele escolheu. E aí você vai percebendo aí, tá bom? Eu não sei como ela chama, se é a Regina, ela tá falando que ela fez terapia e encontrou muitas dores na criança. Geralmente todos temos, né? Queria saber qual criança que, às vezes inconscientemente a gente não sabe, mas qual criança que não tem alguma coisa que pega ali na infância, né? Então, gente, o que eu tava dizendo que a gente tem que prestar atenção se isso rege. Oi, Jane, oi, Kelly, oi, Levi. E aí, Levi, como é que anda a sua criança, seu menino? Oi, Maria. Nossa, chegando pessoal aqui. Então, vamos lá. Gente, eu tô falando aqui sobre o que a gente precisa deixar que permaneça da nossa criança em nós e o que a gente tem que cuidar, tá? Oi, Carla. Para que não apareça e coloque nossa vida a perder. É sobre infantilidade emocional, atitudes pueris. E aí eu já falei da parte boa e agora eu vou falar da parte que a gente tem que ficar atento, porque muita gente se comporta como criança e não sabe. Muitas pessoas são mimadas. Aí eu comecei falando desse lado que a gente tem que cuidar, que é gente que só sabe jogar o jogo do jeito dele ou dela. Eu dou as regras, eu falo onde, quando, como e por quê. E aí, se você não joga o jogo como ele quer, ou ela quer, a pessoa fala, eu não quero brincar disso mais. E quando a brincadeira se aprofunda, a maioria, que é infantil emocionalmente, ela quer correr. Porque criança é assim, né? Na mesma hora que tá brincando com uma coisa, quer brincar com outra. Adultos não. Então, quando a gente fala das nossas emoções, a gente tem que entender que para jogar precisa de mais de um. E eu tenho que entender
que talvez a ideia que a pessoa tem para aquele jogo pode ser muito bacana para nós dois. E crianças não percebem isso, né? Outra coisa importante de não deixar a nossa criança aparecer são pessoas extremamente mimadas, né? Que querem estar em ambientes que elas são ao centro das atenções, que todo mundo olha para elas, que só elas falam, que todo mundo bate palma, mal sabendo que conviver só com pessoas que nos aplaudem pode estar nos dando uma falsa ilusão, uma ilusão, né, daquilo que a gente não é. Porque gente por aí para bater palminha é o que bem tem. Mas na fase adulta a gente precisa de pessoas que digam assim: ei, dá uma olhadinha nisso aqui, acho que você não foi tão legal fazendo isso. Olha, você pode melhorar em tal coisa. O contrário disso é gente que alimenta nosso ego e por trás disso pode ter alguma falta de, em algum momento, essa pessoa vai me compensar, entende? Então, mais uma coisa, crianças são assim, são mimadas e querem sempre receber elogios. Ai, que bonitinho que você fez isso. Você é um adulto, você não precisa mais disso, porque você sabe o que você faz, porque você faz. Então você não precisa de aprovação dos outros, tá bom? Outra coisa é ficar no meio, se colocar no meio de uma situação para medir força com o outro, para saber se você é melhor do que o seu amiguinho, tá? Isso também é coisa de criança, porque no mundo tem gente de todo tipo. Tem pessoas melhores do que você, tem pessoas com quem você pode aprender. E adultos que se comportam como criança, querendo estar no topo o tempo todo, entendeu? E que não sabem dividir conhecimento, experiências, isso também não é bom. Sabe aquelas pessoas também, que é outra característica bem infantil, quando você chama para conversar algo que não é tão agradável para elas, elas não querem. Tipo criança que emburra, sabe? Quando você reclama de algo, aí a criança vai e fica emburrada, e emburrado vem de burro, né? A pessoa fica emburrada. Oi, Matheus, oi, Dani, oi, Rosânia, oi, Oni. Ai, que legal vocês aqui comigo nesse Dia das Crianças. Então, a pessoa fica emburrada, mas ela fica emburrada porque ela não quer conversar algo que não vai ser satisfatório para ela. Entende? Então, adultos com esse tipo de pensamento também estão sendo muito infantis. Ah, não quero conversar isso não, porque isso vai me colocar numa saia justa. Olha, comportamento infantil, né? Outro comportamento, terceirizar a culpa ou terceirizar aquilo que você fez e que você não admite. Isso também é muito pueril, isso é muito infantil nos adultos. Tipo, sabe quando você é criança, igual no meu caso? Eu amo chocolate, né? Então, na minha casa, se sumisse um chocolate, a culpa era minha. E às vezes não fui eu. Então, às vezes, a gente faz isso também, né? A gente coloca no outro uma ação, uma atitude, algo que aconteceu, sendo que não foi ele, porque como a pessoa já fazia aquilo ou gosta daquilo, a gente faz isso. Mas nesse caso ainda é um pouquinho pior, que é assim, amiguinhos que dizem assim, criança quando é pego com a boca na botija, faz o quê? Eu não, foi fulano, né? Inclusive acusa o amiguinho. Mas gente, isso é quando a gente é criança. Quando a gente é adulto, não dá pra gente tirar a responsabilidade de nós e colocar no outro. Porque quando criança, a gente não sabe ainda, pode ser só uma reação e a gente quer sair daquele mal-estado. Mas adulto sabe exatamente que precisa se responsabilizar pelo que faz. Então, olha o tanto de coisa aqui que a gente já falou, que talvez a gente faça e não se dê conta, né? E diga assim, ah, mas eu não presto atenção. A gente precisa prestar atenção. Isso é muito importante que a gente saiba
como que nós estamos nos posicionando. Se nossa criança ela está presente na hora que você precisa brincar, você precisa dar risada, né? Você precisa ficar feliz com a alegria dos outros, você precisa da sua espontaneidade, né? Da criatividade, do estar aberto a experiências novas. Tudo isso na criança que nos habita, porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente tende a ficar engessado, preso, um adulto sério. Essa parte não é legal. Agora, a parte que não nos deixa crescer é essa que eu falei anteriormente. Várias atitudes nossas que são extremamente infantis, porque nós não queremos nos tornar o adulto que nós viemos para ser, né? Então a gente quer concorrer com o outro, a gente quer não se responsabilizar pelo que faz, né? Quer elogios, quer palminhas, né? Tipo, olha, você fez isso, tome isso. E a gente sempre dependendo da opinião dos outros. Tudo isso é da nossa criança e a gente precisa ficar esperto com isso, né? Porque não dá. Imagina o que é tratar com pessoas, por exemplo. Como que você vai entrar num relacionamento com uma mulher que é infantil, chiliquenta, mimizenta, sabe? Que qualquer coisinha ela entra na vítima, ela se sente preterida, abandonada, não sei o que. É muito chato. Tem gente que é tão criança, sabia? Tão criança que é capaz de mentir coisas sérias no relacionamento para não perder o parceiro, mas aí já é uma outra questão, porque pode remeter à infância e tudo. E outra coisa, gente, nem tudo que a gente viveu, a gente fala isso, nem tudo que nós vivemos tem que ficar escravizado pelo passado. Tem que olhar a infância sim, mas não tem que também responsabilizar isso e ficar parado lá. A gente tem que progredir, entender onde que pega, né, onde que não é tão satisfatório, mas também fazer nossa parte nesse desenvolvimento pessoal, porque é uma construção, né? Desenvolver, developer, né? Tem que ser uma coisa que se estende, que cresce, que expande, e você tem que querer ver. Então, olhar para sua criança e falar, poxa, essa parte aqui eu preciso nutrir, que essa parte é bacana, né? De brilhar os olhos por alguma coisa, fazer coisa que você não fez antes. Tudo isso é muito bacana, né? E precisa estar vivo em nós. Agora, máxima atenção para aqueles aspectos. Muitos relacionamentos não dão certo hoje porque são duas crianças juntas. Então, eu quero uma coisa, o outro quer outra coisa, e as crianças, às vezes, elas não sabem negociar. Adultos sabem. Olha, nós estamos construindo algo, então vamos ver o que nós podemos fazer juntos. Criança, coloca o dedinho assim e fala, fica de mal, partiu, né? Tem adultos que ficam de mal, brincando de, sabe, não só mais seu amiguinho. Na fase adulta, não funciona assim. Nós temos que aprender. Oi, Vânia! Nós temos que aprender a nos tornar esse adulto. Porque tem gente, eu falo sempre, né? Tem gente que apodrece sem amadurecer, vão ser sempre verdes. E as pessoas desculpam, às vezes, essas pessoas dizendo, ah, mas é porque ele é muito menino. As mulheres desculpam os homens, sabe? Ah, mas ele é muito menino, ele é muito infantil. Você vai querer conviver com uma pessoa infantil? Sendo que o que você está trazendo para um relacionamento inclui responsabilidade, inclui parceria, não é? Porque a criança a gente está ensinando o tempo todo. Ela não vem pronta, ela tem uma dependência e ela precisa daquilo. Agora, adultos, precisando que a gente pegue pela mão, daí tantas mulheres nos relacionamentos se colocarem como mãe. E depois não entendem por que o homem, ou mesmo a mulher em outro relacionamento, não sei,
busca outra pessoa. Porque você se torna a cuidadora, a mãe. E acha que está fazendo grande coisa. Só que mães que não liberam os filhos para viver, esses filhos não crescem. Mães que não acreditam no poder do filho de realização, que não capacita seus filhos, né? Não estimula o filho a buscar aquilo que ele vai fazer por ele, ela está querendo muito que ele fique frágil, vulnerável ao lado dela para nunca sair de perto. Isso também é uma coisa para a gente olhar, tá? Então, o que a gente falou aqui hoje, rapidamente, para comemorar o Dia das Crianças, foi isso, que a gente tem que olhar para o que da nossa criança precisa permanecer em nós e o que da nossa criança a gente tem que prestar atenção. Porque não dá para ser um adulto infantil. É muito chato, sabe? Outro ponto que eu não falei são aquelas pessoas que tudo que você fala, ela faz uma piadinha e ela faz uma gracinha. Gente, tem hora para tudo. E tem hora para a nossa criança se manifestar e tem hora para o nosso adulto se manifestar também. Então vamos ficar ligados nesse movimento, vamos viver a nossa criança no máximo dela, vamos dançar, vamos brincar, vamos rir, vamos ser criativos, mas também vamos saber a hora de sermos adultos e parar de nos escondermos atrás de atitudes pueris, infantis, porque não cabe, fica feio, tá bom? Um beijo, tchau!